Oi, pessoal! Conforme prometido, aí está o vídeo com as dicas para a tarefa de casa. Primeira questão que eu quero lembrar é sobre a concentração. A tarefa de casa tem o objetivo de ajudar o aluno a se preparar para a prova. Então, quando você faz uma tarefa de casa bem feita, você está estudando para a prova. E uma tarefa de casa bem feita só é possível com concentração, ok? E como conseguir concentração? Em um ambiente da casa que esteja quieto, onde não haja pessoas conversando, com a televisão desligada, com o computador desligado, a não ser que você vá usar o computador para estudar, né, para fazer a tarefa de casa, mas aí tem que tomar cuidado com as páginas da internet, né? É importante você estar usando o computador somente para aquela tarefa ou para aquela pesquisa ou para o estudo, ok? Então, se você conseguir se concentrar bem no momento de fazer a tarefa de casa, por mais fácil que ela seja, você está automaticamente estudando para a prova, ok? Outra questão, vocês notaram que eu escrevi aqui o item respostas curtas de vermelho. Por quê? Você acha que as respostas curtas são proibidas? Sim ou não? Bom, a resposta curta não é proibida. Depende da pergunta, depende da questão, ok? Se a questão está induzindo você a responder sim ou não, sem pedir para você explicar ou justificar sua resposta, então você pode escrever uma resposta curta. Mas o problema da resposta curta é o seguinte: você não está praticando a escrita. E aí ela não vai te ajudar muito. Ao contrário das respostas completas. As respostas completas, elas são maiores, mais elaboradas. E para que elas sejam maiores e mais elaboradas, você precisa escrever mais. E aí você vai estar se preparando melhor, ok? Bom, o último item aqui desse slide é o dicionário, tá? Então, você está fazendo lá a tarefa de casa, de repente você vê uma palavra na pergunta ou no enunciado que você não conhece. Você vai ignorar, nem dar bola para a palavra? Não. Você deve abrir o dicionário e procurar o significado daquela palavra. Do contrário, você tem uma chance muito grande de errar a pergunta, de escrever uma resposta errada. Portanto, usem o dicionário sempre que aparecer uma palavra que você não conhece. Bom, o primeiro passo para fazer uma tarefa de casa bem feita é analisar a questão. Eu coloquei aqui a questão número 2 da página 17. Os personagens, quando pequenos, se divertem com brincadeiras que agora grandes não fazem mais parte da vida deles. De que maneira se divertem nesta fase jovem e que objetos utilizam para isso? Vocês viram que a questão é dividida em duas partes. A primeira parte nós temos uma afirmação, ok? Que diz aqui que é como era que as crianças se divertiam, né? Como que a Mônica, a turma da Mônica se divertia quando eles eram crianças. E a pergunta propriamente dita, que é qual é a maneira que eles se divertem agora e que objetos que eles utilizam para isso. Vocês devem observar que lá na afirmação existem termos que são muito importantes e que nós devemos levar em consideração. Então eu destaquei, ó, personagens, pequenos, brincadeiras e não fazem mais parte da vida deles. Então, esses termos destacados, eles resumem as informações mais importantes do texto, ou melhor, a informação mais importante do texto, né? Que é o quê? A maneira como eles brincavam, que não é mais a mesma agora na fase jovem. Então, todas as vezes que tiver uma pergunta dividida entre afirmação e pergunta, você observe bem a afirmação. Ela vai te auxiliar no momento de responder a questão. Bom, eu destaquei alguns termos aqui na pergunta que são maneira, divertem, fase jovem e objetos. Por que eu destaquei? Porque estes termos deverão fazer parte da sua resposta. Então, leiam a resposta comigo. Na fase jovem, os personagens se divertem de maneira diferente.
vão ao shopping, jogam videogame, usam o computador e fazem outras coisas típicas de adolescentes. Aí vocês vão perguntar assim, mas Paula, você não usou o termo objetos lá na resposta? Você não disse que deveria ser usado? Disse, mas eu não usei o termo objetos, mas eu usei exemplos de objetos, que são videogame e computador. Então eu respondi a questão, né? Outra coisa que é importante lembrar: os termos maneira, divertem e fase jovem foram invertidos aqui na resposta. Primeiro eu coloquei fase jovem, depois eu coloquei divertem, depois eu coloquei maneira. Então eu também não tenho que necessariamente colocar na mesma ordem que aparece na pergunta. Eu posso trocar a ordem em que os termos aparecem. Não é obrigatório. Posso seguir a ordem direta, a ordem que eles aparecem na pergunta, mas eu também posso trocar a ordem deles, ok? Essa questão, ela já não é dividida em duas partes, ó, tá vendo? Aqui eu só tenho uma pergunta direta. Que outros meios podem ser utilizados para registrar os acontecimentos da vida de uma pessoa? Aqui eu destaquei de vermelho os termos que devem aparecer na minha resposta e já comecei a resposta com eles mesmo, na mesma ordem, ó. Outros meios para registrar os acontecimentos da vida de uma pessoa podem ser máquina fotográfica, celular, páginas pessoais na internet, etc. Viram? Então, essas dicas, elas ajudam e elas nos mostram também que nós temos uma certa liberdade para criar as respostas. E lembre-se do seguinte: essas dicas elas valem para toda a tarefa de casa, ok? Todos os exercícios da apostila, todos os exercícios que eu passar para vocês em sala de aula.